A bispa disse assim ontem, com base em Ezequiel e trazendo uma mensagem. Ela disse: nem sempre Deus nos leva para lugares bonitos. Quem viu? Quem viu? Agradáveis e muito menos perfeitos e prontos. Mas Ele pode nos levar nos lugares, nos colocar em lugares realmente feios, desagradáveis, mortos, aos olhos de qualquer pessoa que não seja capaz de crer que o Senhor nos colocou em algo, em algum lugar. É para transformá-lo pelo poder da fé. É para transformá-lo. Nem sempre o lugar vem pronto, nem sempre a bênção chega pronta, nem sempre nós somos conduzidos a lugares bonitos, perfeitos. Por que eu pedi a você para dizer: eu sou luz, eu sou sal? Porque é isso que luz e sal faz. Sal tempera, não deixa lugar nenhum sem sabor, nada sem sabor. Sal preserva impedindo que se estrague. O sal equilibra. A luz dissipa as trevas. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Isso significa, isso tem que entrar em vocês. Porque nós vemos na Bíblia, se eu pegar 2 Reis 2,19, diz assim, alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, a cidade está bem localizada. Diga comigo: mas a água não é boa e a terra é improdutiva. O lugar é bem localizado, estamos numa boa localização, numa boa região, mas a água não é boa e a terra é improdutível, estéril. Disse ele, diga comigo: ponham sal numa tigela nova e tragam para mim. E o sal, quem é o sal? Quem é o sal? Nós. Ainda eu estava rindo agora há pouco, né? Eu falei: presta atenção nisso, para você não pegar sal e sair colocando e jogando nos lugares. Né? Eu estava perguntando: qual o último lugar que você viu sal grosso nesse estabelecimento? Qual foi? Tem um que a gente vai, é quase regra. Sal grosso, dente de alho, arruda. Tem um lugar que você entra, sempre tem. A não ser que for de um irmão, sempre tem. Eu, pelo menos, é o que vem à minha memória, né? Quase todas as vezes que você entra num açougue, tem lá uma vasilha de sal, tem alho, tem eu acho que é arruda, é arruda que eles colocam. Então, o que mais? Pimenta, fazer um temperinho bem caprichado para o diabo. Que é a única coisa, porque o que o sal vai fazer, meu Deus do céu? O que a arruda vai fazer? Né? Se a pessoa não estiver realmente revestida de fé, do poder de Deus, tudo isso. Então por que eu faço questão de falar? Nós somos o sal. Nós somos esse agente transformador. Nós somos. Eu me lembrava hoje, e eu falei sobre isso, porque é uma coisa, um fato que me marcou bastante, que há 2 anos atrás eu fui com a equipe que faz o trabalho no Hospital São Judas, em Barretos, e o Hospital São Judas é estado terminal, é só paliativo, é só tratamento para dor, para conforto, porque não tem mais o que fazer pela medicina. Os casos que estão ali só para morfina, amenizar a dor e esperar o seu dia. E
E tinha um senhor que ele estava tomado de câncer daqui para baixo. E as pernas dele eram enormes. Mas um senhor com espírito encantador, diferenciado. E ele dizia assim para mim, ele dizia: bispo, eu tenho dia que a minha dor é tão grande, a gente vive à base de morfina, mas a minha dor é tão grande, que tem dia que eu tenho um desejo assim, correr e me arremessar na parede, para ver se ameniza a dor, que a pessoa entra em desespero, né? Não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma coisa comigo aqui, o senhor pode perguntar para qualquer um. Aonde eu estiver não tem tristeza. Se eu ver um foco, uma rodinha ali, todo mundo cabisbaixo, abatido, eu já entro lá e daqui a pouco eu mudo o clima. Eu mudo aquele astral. Eu mudo o espírito daquele grupo. Porque enquanto eu estiver vivo, enquanto Deus permitir que eu viva, é isso que eu quero para mim. Essa é a lembrança que eu quero das pessoas. Eu não aceito ninguém triste. E eu fiquei encantado. Por quê? Porque ele sabia que ele estava partindo. Ele sabia que ele ia morrer. Mas não foi motivo... ele tinha uma convicção dentro dele. Agora, se uma pessoa com espírito... uma pessoa num estágio tão avançado, sabendo que ele está partindo, todos os dias são dias de dores, mas ele ainda alimenta esse espírito de levando esperança, alegria às pessoas. Isso é incrível, isso é encantador. Quem está entendendo, por favor? Agora imagine nós, perfeitos, cheios de saúde, sendo alimentados todos os dias por Deus, pelo Espírito da fé, ouvindo que você é sal, que você é luz, que você muda realidades, que você muda a atmosfera, que você muda lugares, que você leva esperança às pessoas. Por que não? Por que não? Você sabe, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu sempre recordo isso, esses dias eu estava recordando novamente esse fato. Porque é um outro fato que mexeu muito comigo. Chegou aí há uns anos atrás, nessa recepção, uma pessoa com uma deficiência considerável, física, todo torto, com as pernas, sabe, andando assim e assim, e falando assim. Desse jeito ele fala. E ele chegou ali naquela recepção vendendo trufa. E ele estava lá conversando com o pessoal. E eu cheguei. E aí ele me ofereceu a trufa. E eu, de prontidão, fui comprar a trufa dele. E ele perguntou para mim o seguinte: você está comprando a trufa para me ajudar? Ou porque realmente você quer a trufa? Eu disse os dois. Ele disse: porque se você estiver comprando para me ajudar, eu quero dizer uma coisa. Eu não gosto que as pessoas olhem para mim e me tratem como doente. Ele disse desse jeito. Porque eu não sou doente. Doente é quem
não tem nada, é perfeito e vive reclamando da vida. Ele disse, eu não. Está entendendo? Você entendeu? Posso repetir? Imagina um cara nesse estado, andando assim, ó, e falando, babando. Ele disse assim, eu não vou em nenhum lugar e não gosto de estar com pessoas que me tratam como doente. Porque eu não sou doente. Doente é quem não tem nada, é perfeito e vive reclamando da vida. Ele é doente, eu não. Uma lição para nós, não é? Sim ou não? Eu fiquei encantado, porque aí ele já aproveitou e já deu várias outras lições. Ele disse para mim, porque ele fez questão de mostrar para mim que ele era uma pessoa perfeita, que ele pensava. Ele disse que ele pegava esse produto de alguém e eu ganho em cima X. Me deu até o valor, eu ganho X. Quem ganha mais, eu ou quem me fornece? Aí ele falou, eu falei para ele, possivelmente você. Ele falou, eu ganho mais. Porque ele tem que gastar com matéria-prima, ele tem que gastar para produzir, para confeccionar, ele tem tempo, eu não, eu só repasso. Então ele quis mostrar que ele não é bobo. Que ele pensa e que ele é inteligente. E mais, ele disse para mim, se eu pedir a você para você deixar eu subir no telhado da sua casa para arrumar, você deixa? Eu falei, possivelmente não. Ele falou para mim, e você está me ajudando ou está me atrapalhando? Eu falei, a minha intenção é te proteger, mas eu sei que para você eu estou te prejudicando. Ele falou, você está me prejudicando. Porque eu quero ser tratado como alguém normal. Porque eu sou normal. Eu não sou doente. Aí você olha, tem uma inversão de valores. Uma pessoa com um grau de deficiência física significativo, com uma deficiência na fala significativa, porque ele não fala normal, mas que não aceita não ser tratado como normal. Por outro lado, tem gente normal, sem deficiência, querendo ser tratado como doente. Não é verdade? Você está vendo? Aí, se a gente olhar por esse ângulo, realmente ele não é doente. Por quê? Talvez ele esteja aprisionado num corpo doente, mas ele tem sua mente livre. Seu espírito está livre. E ele tem seguido a sua vida dentro das suas limitações e realidade feliz. Ganhando seu dinheiro, produzindo. Isso é maravilhoso. E mais, posso completar a lição? Ele disse, eu não me amava. Ele não se amava. Até ele conhecer um lugar e pessoas muito pior do que ele. E ele disse, eu passei a me amar. Hoje eu me amo. Eu me amo. Aí você olha e diz, espera aí, uma pessoa como essa, todo torto, com dificuldade, tanto é que ele coloca a cesta aqui, todo torto para andar, aquela dificuldade para andar, dificuldade para falar, você tem para fora, falando com dificuldade. Ele diz, eu me amo. Quantos que são perfeitos, têm beleza, têm saúde, têm perfeição e não se ama?
Isso é uma ingratidão. Não sei nem porque eu estou falando sobre isso, porque não é. Já era para estar lá na frente, falando sobre outra coisa. Perfeito? A gente tem que parar com a maldita insatisfação. Você é quem Deus quis, quem Deus criou para ser, exatamente como Ele te criou para ser. Ele quis que você viesse assim. Eu, quando era novo, eu queria ter o cabelo liso. Veio de negão. Negão que perdoe os irmãos. A gente nunca está satisfeito com as coisas, tem que parar com isso. Quem tem o olho escuro queria ter azul. Quem tem o cabelo liso quer ter cacheado. Quem tem cacheado quer ter liso. Meu Deus do céu, que insatisfação é essa? Quem é cabeludo quer ser careca. Não quero não, bispo. Quem quer ser careca? Quem está careca quer ser cabeludo. Não. A gente tem que... Espera aí. Deus me criou assim. Eu sou exatamente quem Deus... Tem coisas que a gente acabou na nossa caminhada descuidando. Mas nós somos esses. E se Deus quisesse que fosse diferente, teria sido. Agora, tem coisas que tem coisas... eu falei hoje, por exemplo, olha que coisa legal. Olha que negócio extraordinário. A semana passada eu falei sobre algumas coisas com vocês. E eu disse ainda na sexta-feira que uma das coisas... Eu falei com várias pessoas aí no decorrer da semana, e eu, tentando ajudar as pessoas, eu usei o termo seguinte para muitos, e é o que eu ensinei ontem, por exemplo, aqui. Eu disse para muitas pessoas com traumas, com bloqueios, com complexos, com medo de falar em público, com medo de complexo de inferioridade, e assim vai. Então, eu disse para muitos, primeiro vamos identificar os pontos, segundo, eu disse o que eu posso fazer para te ajudar. E eu disse o seguinte, se marido dissesse isso para a esposa, se esposa dissesse isso para o marido, se pais dissessem isso para os filhos, realmente com a boa intenção, acabou o problema. O que eu posso fazer para te ajudar? A gente talvez está tendo dificuldade para... O que eu posso fazer para a gente mudar isso? Patrão com funcionário, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para ajudá-lo a ir além? Então, hoje ainda os pastores compartilharam uma coisa bem legal comigo. Uma pessoa que, devido à sua criação, de onde veio, cheia de traumas, de bloqueios, complexo de inferioridade, complexo de incapacidade, medo de falar em público. O medo de falar em público, geralmente eu disse, aonde nasce todos esses problemas? Na matriz. Que matriz? Casa, pai e mãe. É lá. Por isso que nós pais precisamos ter muito cuidado. Um dos traumas, um dos bloqueios, ela dizia assim, eu morria de medo de falar com uma autoridade. Por que medo de falar com a autoridade? Porque todas as vezes que eu ia falar alguma coisa, meu pai dizia, fica quieta, que você não sabe de nada. Cala a boca, que você não sabe de nada. Isso foi criando um bloqueio, então você não consegue falar, você não consegue confrontar. E quando confrontar, saiba o que eu estou dizendo. Não é briga. Confrontar com argumentos realmente palpáveis. Então,
Essa pessoa era mais ou menos aquele tipo de pessoa. Ah, mas você está falando porque para você é fácil falar. Olha a criação que você teve. Olha de onde você vem. Ah, mas você está falando porque você tem dinheiro. Você tem dinheiro, então para você é mais fácil. E essa mentalidade é escravizadora. Essa mentalidade te mantém no mesmo lugar. Essa pessoa diz o seguinte, que olhava para nós da igreja, pastores, obreiros, os nossos internos, e ela dizia assim, eu achava que era tudo prontinho. Está aí a forminha, pá, puf, caminha sozinho. E eu descobri que não. Me aproximando mais, eu descobri que é um trabalhar diário. Que vocês trabalham diariamente. E eu descobri também que eu posso ser como vocês. Que a minha mente pode mudar. Que a minha mentalidade pode mudar. Que eu não sou vítima. Que eu não sou vítima. Eu não sou vítima. E deu uma aula de autoconhecimento, que entendeu tudo. Inclusive hoje eu tenho reunião com os pastores todas as segundas-feiras, pela manhã. Ela não sabia, e eu mandei chamar ela. Eu chamei ela e puxei um banco alto. Nossa, a gente senta numa mesa de reunião, e eu coloquei ela num banco daquele da lanchonete, lugar mais alto, para falar só com autoridades, só com lideranças. E ela deu um show. Ela falou com uma eloquência, com uma consistência linda de se ver. Meus pastores estão aqui, estão escutando isso. Linda de se ver. Por quê? Ela descobriu que ela não é vítima. Tinha medo de falar em público. Tinha medo de colocar sua posição. Medo de falar com autoridade. Medo. Complexos de um modo geral. Capacidade, beleza, feiura, tudo. Você vê o que o diabo faz com uma pessoa. Esse deficiente, ele é livre. Ele é livre. Ele tem um corpo, mas ele é livre. E a coisa mais gloriosa na vida de uma pessoa é ela ser livre, e livre aqui. Ela ser livre aqui. Então, quando você é livre, você vai rompendo, você não tem medo de se posicionar. Você não tem medo de falar com pessoas. Por que você vai ter medo? Quando você é livre, você vai se aceitar e vai se amar. Porque você é o que Deus queria que você fosse. Você nasceu. Se Deus não quisesse que você nascesse, você não teria nascido. Você teria sido abortado. Mas você nasceu. Então, se você nasceu, é porque Deus tinha um propósito com você. O problema é que a gente vai quebrando a cabeça por não se aproximar do Criador. Por alimentar tudo nessa vida. Hoje eu falava pelo menos, eu não concluí o raciocínio aqui, mas daqui a pouco eu concluo. Tudo na vida é o que você alimenta. Tudo.
Então vou te falar uma coisa que a Bíblia diz aqui, ó. Vai para Provérbios lá. Projeta para eles. Diga comigo, sem lenha, o fogo se apagará. E não havendo maldizente, cessará o quê? Sem lenha o fogo se apagará. Não havendo maldizente, vai cessar a contenda. Então quer dizer que, inclusive, a contenda, ela precisa ser alimentada. Por que existe contenda? Por que se existe maldizentes? Por que existe briga? Por quê? Porque tem alguém alimentando ela. Tem gente botando lenha para aumentar o fogo. Lenha é combustível. Diga comigo. Lenha é combustível que aumenta o fogo. É isso que a Bíblia está dizendo. Só que a Bíblia fala de diversos fogos. Tem o fogo da destruição e o fogo da purificação. Tem o fogo da destruição e tem o fogo da fé. Tanto é que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos batizaria com Espírito e com fogo. O fogo que destrói é o fogo que alimenta. Então, eu tenho inúmeras referências aqui. Olha o que diz a Bíblia. Diga comigo, não é a minha palavra como fogo? Agora, você usa ela de que forma? Como é que você alimenta isso? Vim trazer fogo à terra e gostaria que já estivesse aceso. O Senhor disse isso. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado. Um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua, diga comigo, é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre o nosso corpo, diga comigo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada, por quem? Pelo inferno. A língua é um fogo. Mas, o problema está no fogo? Não. É como eu uso esse fogo. Porque a mesma língua que incendeia e altera o curso da vida de uma pessoa, você pega aqui, por exemplo, 2 Reis 1:9, diz assim, ó, em seguida mandou o oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse, homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial, diga comigo, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Diga comigo, e desceu o fogo do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Usou o fogo contra o adversário, contra o problema. Tiago, que eu li, a língua é usada contra a própria pessoa. Tudo precisa de combustível. A fé é como um fogo. Talvez o seu foguinho não está queimando nada. Não está purificando nada. O que precisa fazer? Colocar combustível. Você viu que para a contenda crescer, precisa colocar o quê? Combustível. E para a contenda cessar, precisa fazer o quê? Tirar o quê? Combustível. É simples. Simples, simples. Eu não quero mais contenda, tira o combustível. Eu quero aumentar o fogo da minha fé, põe combustível.
Tudo está no combustível. Eu quero crescer na fé, combustível. Eu disse, nem sempre o lugar que você vai chegar vai estar pronto, perfeito, bonito, tudo maravilhas. Talvez você vai chegar, volta lá onde a gente parou. Depois eu volto aqui de novo. Aliás, pode deixar aqui, volta aqui, deixa eu concluir esse raciocínio. Volta lá, de novo. Projeta para eles. Depois disso, o rei enviou, diga comigo, outro oficial. Mais uma vez. Mais 50 soldados, e ele disse, homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias, diga comigo, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Lê aqui, por favor, o que está escrito aqui? De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu. Fogo. Veio a terceira vez, o mesmo problema. O que eu quero mostrar a você é que, vamos lá, ontem eu ainda falava isso para alguém, e quando eu dizia assim, quer que cessa? Tira o combustível. A pessoa olha e fala assim, nossa, é tão simples, né? Eu falei, uma prática que é o problema. Por quê? Por que a contenda aumenta? Por quê? Porque um risca a faísca e o outro põe a lenha. E aí alimenta ainda mais. E quanto mais lenha se coloca, maior o fogo. Mas esse é um fogo destruidor. Esse é um fogo que não traz benefício. Eu preciso do fogo que me traga benefício. Aqui, ó, Elias usou o fogo a seu favor, contra o problema, contra a situação que veio para prejudicá-lo. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma esse problema. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. E fogo do céu desceu. Tudo está no combustível. Se você quer mais fé, você vai ter que colocar combustível na sua fé. Isso não vem de graça. A mudança da sua vida, a transformação, ao alcance do seu sonho, a materialização do seu sonho, não vai acontecer assim, depende de você. Inclusive essa pessoa que eu estou citando para vocês, ela ouviu essa frase. Qual é seu sonho? Ele é grande? Sim, meu sonho é grande. E o que te impede de viver a realização do seu sonho? É só você. Ah, bispo, não é bem assim. Não, é você. Só você. Porque com o pensamento certo, com a fé certa, alimentando cada vez mais, colocando combustível cada vez, combustível certo, na sua fé, cada vez mais, não tem quem te segura. São situações como nós começamos a ler aqui, ó, volta lá agora. Ponham sal numa tigela nova e tragam para mim. Quando levaram, ele foi, diga comigo, ele foi à nascente. Ele foi lá onde nascia o problema, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes e nem deixará a terra improdutiva. Não vai haver mais infertilidade aqui. Diga comigo, até hoje. Diga, e até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Definitivo, resolvido. Até hoje, completamente resolvido o problema. E como foi mudada aquela realidade? Talvez é aquela realidade que diria assim, vamos mudar. Vamos mudar de região. Vamos mudar de lugar. Vamos mudar.
Quem está entendendo? Vai viver mudando. Sabe o que eu disse para uma... Eu atendi um casal. Talvez muita gente não vai entender o que eu vou dizer agora. Talvez muitos vão dizer assim, nossa, bispo, que absurdo. Mas se você for mais espiritual, você vai entender. Então agora eu já lancei, agora você vai querer ser espiritual, então você não vai me reprimir. Um casal estava com dificuldade. E aí, como a mulher está desconfortável por causa de uma pessoa que trabalha, e alguém já lançou um bochicho, colocando algo que entrou no coração. Mas o marido nega. O marido diz que não tem nada. E nem teve. Mas ela diz que agora ela não fica confortável mais. Estão num processo de separação. E aí, eu disse assim, para ela, eu disse assim, ainda que fosse verdade, ainda que isso fosse verdadeiro, sabe o que eu vou te ensinar? A família é tua, o marido é teu, é pai dos teus filhos. Lute pelo teu casamento, lute pela tua família, não abra mão. Porque se você abrir mão, você vai ter que abrir mão do próximo. Se você abrir mão, você vai ter que abrir mão do próximo trabalho que você encontrar, porque o diabo vai usar alguém também para criar situações que te deixem insatisfeito, que você não queira estar naquele lugar, e ele vai viver te roubando cada lugar, cada pessoa que você se envolver, cada lugar que você for trabalhar, você vai ter que viver cedendo porque não aprendeu a lutar com a fé. Essa é a realidade de muita gente. Não luta pelo que Deus te deu. Não muda a realidade pela fé. Por quê? Porque a visão não é espiritual. Sabe o que está na maior parte das pessoas? Ego e orgulho. Ego e orgulho tem matado muita gente. E aí, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não aprender a lutar de forma espiritual, você vai passar uma vida inteira sendo roubado. Porque tudo que for contrário àquilo que você acha, por falta de visão espiritual, você vai abrir mão. Você vai desistir. Porque se o diabo, vamos lá, se o diabo colocou aquele instrumento dele para poder seduzir o marido, destruir o casamento, simples assim, vai embora. Eu desisto. Ah, você quer, você vai. E o mundo espiritual? Hã? E o mundo espiritual? Como fica? E se a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como é que você faz com isso? E muitas vezes Deus mostrando, igual o que eu citei para vocês agora recentemente, quem estava comigo na reunião, onde o demônio estava? Aonde estava? No sofá. E aí? Você só olha para a pessoa, você só olha, eu não quero mais, não sei o quê, e o demônio está lá. Põe outro para dentro, que você vai ver, que o mesmo demônio está lá no sofá. Sabe esse caso que eu estou citando para vocês do hospital? Sabe esse caso? Olha que coisa louca, todo mundo sabe disso aqui. Quem fazia trabalho lá no São Judas? Quem fazia? Olha o tanto de gente que fazia trabalho no São Judas. Então eles sabem se eu estou falando a verdade ou não. Eles sabem. Vocês se lembram daquela situação, daquele caso, que os enfermeiros e os pacientes viram o espírito entrando quarto por quarto? Lembra dele? E ele estava apavorado, porque naquela semana quantos partiram? Lembra disso? Quantos lembram? 13 pessoas aproximadamente. Cada quarto que ele foi visto, um demônio entrando, um espírito entrando, a morte foi.
Ele estava apavorado. Quando eles chegaram lá, eles estavam apavorados. Os funcionários do hospital estavam apavorados. Por quê? Quando não foi um nem dois que viram. Tinha pessoas que estavam de alta. Mas aonde viram o demônio entrando, o espírito entrando, e sabe que imagem que ele entrou? Foi de uma figura de criança. E cada quarto que ele entrou, eles estavam apavorados, que todo quarto que entrou. Agora, morrer um, morrer dois, morrer três é uma coisa, morrer uma leva. Foram 13 pessoas, 15 pessoas que partiram. Só que as pessoas ignoram o mundo espiritual. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Ah, bispo, eu não aceito. Então, querido. Porque o mesmo demônio que age dessa forma na vida sentimental, age na vida profissional. Quantas pessoas começam a enfrentar problema no trabalho, ser perseguida no trabalho, ao invés de entrar em oração e falar, Senhor, tira essa pedra de tropeço do meu caminho. O Senhor me colocou aqui, o Senhor abriu essa porta para mim, não sou eu que vou sair. É esse demônio que vai sair com o seu instrumento. Não sou eu que vou sair, não vou abrir mão do que é meu. Aprenda a lutar pelo que é seu. Aprenda a lutar pelo que Deus te deu. A gente abre mão muito fácil. Ah, o diabo me roubou o quê? Te roubou o quê? Você abriu? Você cedeu? Você sabe por que você assiste essas guerras todos os dias no jornal? Você vê essas batalhas em Israel? Porque Israel não pode abrir mão do que Deus deu a eles. Deus deu, eles não vão abrir. Eles não vão ceder. E até hoje tem que lutar pela terra. Até hoje. Ah, eu conquistei, agora está feito. Está nada, querido. Cada vez que você conquista, você vai enfrentar. Enquanto nós estivermos aqui, é guerra, é luta, é batalha, é desafios. Sempre o mal está lutando para nos roubar de alguma forma. E cuidado com o que eu disse ontem, domingo e sexta-feira. Existe possessão intermitente. O mal vem, age, influência e sai. Aonde está isso, bispo? Saul, na Bíblia. Saul, o mal entrava, ele fazia loucuras, queria matar Davi, queria coisa, aí daqui a pouco voltava. Ai, eu errei, eu pequei, me perdoa, eu não vou fazer mais. Daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Conhece alguém assim? Precisa falar agora não. Depois você manda uma mensagem. Você fala assim, eu não podia falar, bicho, estava bem pertinho de mim. E ultimamente não é intermitente mais não, bispo, é integral. Já o bicho não está vindo nem de tempos em tempos. Já tomou. Sabe o que me assusta? E eu falo, estou trazendo a brincadeira, mas não é brincadeira. O que, infelizmente, inclusive eu sempre faço um alerta com essas pessoas com oscilação de humor. Sempre. Porque, você pode prestar atenção, a pessoa chora, a pessoa se lamenta, diz eu estou errado, eu não vou fazer mais. Tem no máximo 15 dias de validade. Depois de 15 dias volta tudo a mesma coisa. Isso é um problema sério. Saul foi e não teve volta. A gente precisa estar atento com aquilo que acontece aqui, ó. A pior possessão é essa. É a mental. Essa é a pior. Porque a pessoa tem sentimentos, a inveja estava nele, o ódio estava nele, perseguindo. Você vê, Saul, te dou até o capítulo, 1 Samuel capítulo 11, cheio do Espírito Santo, destruindo com os inimigos. Perdeu o Espírito Santo brigando com quem não era inimigo. Olha que coisa louca.
capítulo 11, o Espírito entra nele, fica furioso e arrebenta com os inimigos. Destrói os adversários. O Espírito sai, ele começa a guerrear com quem não é inimigo dele. A briga interna. Começa a brigar com aqueles que eram seus aliados e não seus inimigos. É o mesmo demônio que atua em casa, família, grupo. Não é inimigo, mas vira inimigo. Não é adversário, mas está se matando, guerreando, travando uma guerra errada. Isso é maligno. Quem está entendendo, gente? Combustível. Pergunta que eu vou fazer. O que você está fazendo com o teu fogo? Como é que você está usando o teu fogo? Quer aumentar? Põe combustível. Combustível certo. Ampliar a tua fé. Mudar as situações. A cidade era boa, bem localizada. A água amarga e terra improdutiva. Você entra no lugar e você muda a atmosfera. Você entra no lugar e você muda o espírito. Você entra como luz e dissipa as trevas. Você entra e tira a negatividade. É você. Você é sal, você é luz. Você traz sabor. Você traz preservação. Você traz tempero. Quando a gente estuda a Bíblia, não se iluda não. É quem você quer imitar. Tem vitoriosos e derrotados. A gente é que escolhe. É uma decisão nossa. Quem vai ser inspiração? Você pega a passagem bíblica de Gideão, quando a gente estuda lá em Juízes 7, primeiro começa assim, né? De novo fizeram o que Deus reprova. E Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Isso é uma outra coisa que serve sempre de termômetro para nós. Sempre é um termômetro. Espera aí, por que as coisas não estão fluindo? Por quê? Espera aí, eu vou olhar para cá, não vou olhar para fora. Vou olhar aqui, vou olhar aqui. O que é que Deus está requerendo de mim? Porque enquanto esse povo estava em obediência, ninguém podia derrotá-los. Ninguém, não tinha quem pudesse derrotá-los. Mas o texto diz que eles, todas as vezes que eles faziam o que Deus reprovava, eles eram entregues nas mãos dos inimigos. Deixa eu ler um texto aqui com vocês. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou-se junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel, diga comigo, não se orgulhe contra mim, dizendo que a própria força o libertou. Deus trabalha conosco assim. Às vezes você vai chegar no limite, para você entender que você não pode. Sem Deus, você não pode. Deus trabalha assim com a gente. Porque nós temos essa tendência maligna de esquecer muito fácil. Quando passa a dor, você acha que você saiu por mérito seu, pela sua capacidade, pela sua habilidade, pela sua força, e eles tinham feito o que Deus reprova. Agora também Deus chegou e permitiu que chegasse a uma situação realmente que eles se sentissem totalmente incapazes e impossibilitados de vencer. Por quê? Porque Deus queria ensinar a eles: dependa exclusivamente de mim. Vocês não podem sozinhos. E Jesus disse isso: sem mim nada podereis fazer. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver, diga comigo, tremendo de medo, poderá ir embora do monte de Gileade. Então, diga comigo, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10.
Quantos covardes foram embora? 22 mil foi embora. 22 mil covardes. 22 mil que era do exército de Israel. 22 mil que supostamente acreditavam no Deus de Israel. É o que eu sempre digo, ninguém responde pela fé de ninguém. Ninguém responde pela fé de ninguém. Tem muito covarde. Tem muito medroso. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda é gente demais. E você sabe qual era o tamanho do exército que eles tinham que lutar? Aproximadamente 135 mil homens. 32 mil para 135 mil já precisava de um homem para matar 4. Entendeu? Um homem para matar 4. Agora Deus diz, é muito. Porque 22 voltou, então ficou 10 mil. 10 mil já era 13 homens, um homem para matar 13. Dá para brigar? 1 contra 13, dá? Já era impossível. Já era impossível. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda é gente demais. Desça com eles à beira da água e separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem água lambendo, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número daqueles que lamberam a água, levando a mão, a boca, foi de 300 homens, o resto ajoelhou. Todos os demais se ajoelharam para beber. Se eu voltasse aqui no texto anterior que eu estava lendo de Elias, né? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês, foi primeira. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a vocês, segunda vez, e veio terceira. Terceira veio de novo. Só que a terceira caiu, já chegou e já caiu de joelho diante dele. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida. Não foi Elias que joelhou diante de um problema. O problema caiu de joelho diante dele. Aqui esse povo já caiu de joelhos. Já o medo estava ali. O Senhor disse a Gideão, com 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa todos os outros. Vai embora. Os demais vai tudo para casa. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E eles ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava debaixo deles no vale, abaixo deles no vale. O que nós precisamos entender, que depende de cada um de nós, o tempo da humilhação. Depende de nós. O tempo de continuar sendo envergonhados, subjugados, afligidos. Depende de nós, da nossa fé, do que nós vamos dar a Deus. Você vê, olha o que nós estamos falando, né? Enquanto a gente não se posiciona, o que Deus buscou aqui? Gente que confiasse nele, valente, corajoso, que não olhasse para o tamanho do problema e sim para o poder de Deus. Porque não tem tamanho de problema para Deus. É o que nós falávamos hoje pela manhã. Jericó era considerado imbatível e inconquistável. Eles conquistaram fácil. Ai era considerado fraca, pequena. Eles perderam. Isso mostra que para Deus tanto faz Ai como Jericó. Não tem isso para Deus.
não tem tamanho. Lembra que nós falamos domingo que para Deus só existe tempo na terra? O tempo só existe na terra. Esse negócio de a gente cronometrar tempo, 100 anos, só existe aqui. Nos céus não existe tempo, o céu é eternidade. Por isso que, e a Bíblia diz o seguinte, que para Deus, 1000 anos é como um dia. E aí, respondendo aquela questão que Cristo, faz anos que a gente escuta falar que Cristo ia voltar e não voltou, meu avô, meu bisavô, meu trisavô, vai lá, aquela, né? Todo mundo esperava e não veio. É mesmo, porque faz só 2 dias que ele veio. Só 2. Só 2. Para ele é só 2, ele veio antes de ontem. Assim como não existe para ele tamanho. Você entendeu? Não existe tamanho ou dificuldade, tanto faz o que para nós é impossível, como era impossível. Jericó, Kouai, que é pequenininho. Tanto faz 300 homens ou de igual para igual. Porque na Bíblia nós vemos eles com 300 homens vencer um exército de 130 e tanto. Mas nós já vimos eles em desobediência com um exército maior vencer para gente pequeno, perder para gente pequeno. Porque o que nos torna poderosos, diga comigo, é a obediência. É o que nos torna poderosos. Deus não depende, mas 300, como é que eu vou? Agora 300 para 130 e pouco, eu acho que eu tenho até esse cálculo aí. Acha aí para mim. 450 homens, um para matar 450, sem chance. E Deus queria mostrar isso, que dependia exclusivamente dele. Deus quer homens que confiem nele. Nós somos corajosos nele. É aquela questão, né? Eu falava ontem, né, de Paulo. Paulo dizia, o meu corpo está preso, mas o evangelho não. E era um problema tão grande prender Paulo, era um problema tão sério que não tinha solução. Se eles quisessem uma solução, eles tinham que matar Paulo, porque não tinha outra. Prendia o cara, levava para a cadeia, ele convertia a cadeia. Levava o cara para outro lugar, prendia ele de novo, ele convertia o povo. Os súditos do palácio era convertido. E tudo que eles queriam era impedir Paulo de falar de Jesus. Impedir que o evangelho avançasse. E aonde colocava ele, o evangelho crescia. Porque estava dentro dele. Aquele espírito estava dentro dele, aquela fé estava dentro dele. E quando está dentro de nós, não adianta. Não adianta você me questionar, não adianta você duvidar, não adianta você falar besteira, está fazendo lavagem cerebral, está dentro de nós. Nós vivemos por fé. Nós cremos na Bíblia, nós cremos no Deus Altíssimo. Nós cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o mesmo Deus de Gideão, é o mesmo Deus de Elias. Não adianta. Às vezes as pessoas falam, eu adoro essa frase, né? Eles fazem lavagem cerebral na mente das pessoas. Mas faz mesmo. Se falar é isso mesmo. Você chega com a mente suja na igreja, imunda, só pensando negativo, só falando de besteira, só falando de problema, com a mentalidade pecaminosa, tem que fazer lavagem. Já essa mentalidade trouxe a dor, ao sofrimento que chega. Por isso que o Senhor diz, não sou eu não, o Senhor diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a mente transformada, para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu vou ter uma vida nova pensando do mesmo jeito?
Como é que eu vou viver uma vida nova, ter resultados diferentes, pensando com a mesma mentalidade, lidando com os problemas da mesma maneira? A mesma fé, eu nunca mudo, eu não entendi que eu sou luz. Esse fogo não está dentro de mim para queimar o problema, para queimar o diabo. Eu continuo a mesma pessoa. Vitimismo, murmuração, vida, azar, para mim é mais difícil, eu não tenho dinheiro, eu não tive criação, eu não tive apoio, eu vim de um lugar, abusaram, Não! Por isso que o Senhor diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bispo, eu não consigo ter essa fé. Combustível. Põe combustível nela. Porque essa fé não vem pronta, nem para mim, nem para ninguém vem pronta. É investimento nela diário. É investimento da palavra, colocando em prática. É protegendo ela. Como é que você protege a sua fé? Sendo seletivo. O que você vai colocar aqui? O que você vai colocar aqui? O que você vai permitir que saia por aqui? Isso é porta de entrada, isso é porta de entrada, isso é porta de entrada e de saída. Porque não é o que entra simplesmente, o que sai contamina o homem. Acabei de ler para você, o que sai da tua boca contamina, incendeia a tua vida, contamina, altera o curso da sua vida. O que você vai permitir que entre por aqui? Seja seletivo. Saiba com quem você vai conversar, saiba com quem você vai andar, saiba o que você vai assistir. Porque você está alimentando a sua fé. Esse exemplo que eu estou dando para você foi um exemplo de separação. Sai desse mundo e entra nesse mundo que vai mudar tudo. Mudou. Aqui o Senhor fez uma seleção, manda os medrosos embora, fica só os valentes. Por isso que é chamado 300 valentes. Manda os covardes embora. Manda para casa. Manda eles para casa. Vamos resolver o problema aqui com os valentes. E nós não precisamos de muito mesmo. Quem está entendendo, por favor? Querido, nós mudamos as situações, é assim. Isso tem que estar entrando dentro de você, ardendo dentro de você, porque você vai chegar em lugar, seja na tua casa, seja na tua empresa, você vai pegar gente negativa, você vai pegar gente falando de problema, gente reclamando, e você vai entrar com outro espírito. Se tem um negativo, ele não vai ficar. É igual acontece na igreja. Lamento, mas quem não quer realmente ser de Deus, não vai ficar. Porque não tem abertura. Quer continuar enganando, mentindo, quer continuar no erro, no pecado, não tem lugar para você, você não vai se sentir bem aqui. Porque aqui não tem gente com essa mentalidade, aqui o propósito é outro. Aqui é gente que quer ser do sim, sim, não, não, da verdade, viver por fé. Não na força do seu braço, não trapacear, não enganar. Gente que quer construir uma vida sólida, uma casa sólida. Não vai. Eu lamento, quero todos vocês com a gente. Mas se você não quer isso para você, você está achando que tem algum truque a mais, vá acompanhar os bestas das redes sociais. E vai cair nos golpes deles. Igual está aí, está um escândalo violento, né? Porque todo mundo fica, os caras lançam as isquinhas, estava vendo isso ontem. Tem um monte de gente movendo ação contra um monte aí das redes sociais, porque ficou lá, falando em nome de Deus, estou falando, alertando sobre isso faz tempo. Fica falando em nome de Deus, para vender o teu peixe, para pegar como isca, simplesmente para pegar como isca, e agora dando um prejuízo gigantesco para muita gente, vendendo e entrega, usando de má fé com muitas pessoas. Nós precisamos construir uma fé sólida, uma fé verdadeira. Você sabe que eu sempre falo sobre isso.
a gente pode aprender muita coisa. Somos incentivadores. Inclusive a igreja dá cursos. A igreja dá curso de venda, a igreja faz workshops, a igreja faz... Mas eu sempre deixo claro uma coisa: isso tudo é bom, desde que a graça, a unção, o favor de Deus estiver sobre você. Do contrário, querido, esquece. Esquece. Nada dessas situações funciona. Nada. Ah, eu tenho uma ferramenta aqui, eu tenho não sei o que, ferramenta, então monta uma oficina. Não é simplesmente ferramenta que vai resolver. Eu preciso de unção, eu preciso de bênção. Que a bênção me acompanhe, sabe? Ó, a bênção, ó, igual a sombra, igual a Bíblia diz, ó, a sua sombra, como a bênção. Para onde eu vou, ela me acompanha. Ela me alcance. Tem tudo para dar errado, mas vai dar certo, porque Deus é comigo. Amém? Para Jesus. Deus não é diferente da gente. Se você pensar, pessoas corretas, se eu pegasse alguns empresários aqui corretos, pessoa correta, você vai dizer assim, como acontece com a igreja. A igreja poderia ser 1000 vezes maior, mas ela não é. Você sabe por quê? Porque formação de caráter de ser humano leva tempo. Gente de caráter não é fácil. Gente para enganar, lesar, tem uns montes. Você não tem noção do tanto de pastor que já apareceu aqui dizendo assim: nós queremos pregar através de vocês, através do ministério de vocês. Ó, eu tenho mais 15 que vêm comigo, mais 15 que me acompanham. A gente contrata pastor no atacado, se quiser. Não faz. Não. Geralmente os pastores são daqui, nascidos aqui, começa novo, começa menino, começa a limpar. Ali, ó, aquele ali é um pastor, ó. Está na igreja desde quando? Desde quando era pequeno. Mas se você falar assim, o povo vai achar que você chegou ontem, cara. Foi que agora você é grande? Ah, bom. Deixa ele consertar, gente. A mãe dele chegou, ele tinha 8 meses. Entendeu? Porque pequeno ele continua sendo, né? É verdade? Então, tem uma história. Começou. Está passando pelo processo. Porque não adianta a gente pegar gente sem temor. Pode ter habilidade, pode ser ligeiro com as palavras, pode ser envolvente, pode ser carismático, mas não tem caráter, não interessa. Você entendeu? Nós não queremos experiência, nós queremos caráter. Deus também não quer experiência. Deus não quer habilidosos, não, eu sou capaz. Não, Deus quer gente de coração puro. O que a Bíblia fala? Que os olhos do Senhor percorrem toda a terra procurando corações inteiramente dedicados a Ele. Porque capacitar, Ele capacita. Está entendendo ou não? Capacitar, o que Ele faz? Ele capacita. Ele capacita. A gente se coloca à disposição, Ele capacita. Amém, pessoal? Ele nos levanta. É o que Deus busca. Eu tenho que preocupar com o meu coração, com o meu espírito. Eu não tenho que buscar a habilidade de desenvolver. Não, não é isso que Deus busca. Deus busca corações dedicados, caráter, verdade. É isso que Deus tem procurado. Gideão é o exemplo disso, né? Quem lembra que Gideão, quando o anjo falou com ele, ele falou assim: vá com a força que você tem, que você vai libertar Israel. Quem lembra o que Gideão disse? Ah, Senhor, eu sou da família mais pobre, eu sou menor na casa de meu pai, como eu vou fazer isso? É você. É com você. Diga comigo, família mais pobre?
E o menor na casa do pai? Foi ele. Ele foi o valente que Deus levantou. Ele foi o valente que Deus libertou a nação. Deus não podia ter escolhido um grande guerreiro? Não podia ter escolhido alguém do exército poderoso, habilidoso, sabe brigar, né? Sabe Krav Maga? Sabe o que é Krav Maga, né? Sabe ou não? Não sabe não? Krav Maga é a luta israelense. É a luta mais perigosa que tem. Esse povo treina Israel, treina o exército dos Estados Unidos. É violentíssima. Não tem luta. É para eliminar o oponente. Depois faz uma pesquisa na internet e fala assim, eu quero ver Krav Maga. Krav Maga, vai lá para você ver. Uma vez eu fui fazer esse negócio aí. Mas não é brincadeira não, você apanha para chuchu. Porque o negócio é assim, é preparado para não ter luta, é para eliminar de cara já. Então não tem limite. É soco na garganta, é pontos vitais, é órgãos genitais, o negócio é para arrebentar. É desarmamento de faca, de arma, a habilidade dos caras, é eles. Então Deus podia ter procurado algum habilidoso lá. Foi Gideão. Gideão, que o Senhor chamou de guerreiro valente, que confiava no Senhor. E era o menor da casa do pai e da família mais pobre. E os covardes? Vai para casa. Lugar de covarde é onde? Fique em casa. Fique em pé. Senti diminuir as palmas, viu? Hoje a gente não está podendo falar muito não, porque agora até deputado com imunidade está preso, você viu, né? Imagina nós pobres mortais sem imunidade. Imunidade é só de Deus agora. Né? Tem que realmente confiar só em Deus agora, porque é o seguinte, se o cara com imunidade parlamentar não teve conversa, foi preso, acabou. Então, os pobres mortais precisam ter cuidado. Brincando, né? Feche os seus olhos, por favor. Quando nós lemos a fonte de Harod, significa fonte do medo. O Senhor sempre nos levará para Harod, a fonte do medo, do terror, mas teremos que beber da água de forma correta. Somos provados, desafiados, testados. Por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. A fonte pode ser a fonte do medo, mas a palavra que você deve dizer, eu não me curvo diante. Tem um versículo lindo, que deixa claro que Gideão, ele teve medo, mas ele foi com medo, mas foi, com medo, mas fez, com medo, mas obedeceu. Às vezes acontece isso conosco. São situações desafiadoras. Mas a fonte do medo passou a se chamar fonte de Gideão. Sabia disso? O que se chamava fonte do medo passou a se chamar fonte de Gideão. Fonte de Gideão, olha que coisa linda. O nome foi mudado por causa da coragem de poucos homens. Querido, nós temos que fazer parte dessa elite de valentes, que não se curva, que não se prostra. Nós precisamos fazer parte dessa elite, dessa minoria, que confia no Senhor. Você é sal, você é luz. Porte-se como tal. Entra iluminando. Entra mudando situações. Usa a sua fé
nem sempre as coisas virão prontas. É você que vai chegar lá e vai lançar o sal na nascente do problema. Não, aqui não vai permanecer assim. É você que vai chegar lá e vai ser um Elias. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma esse problema, consuma essa situação. Se eu sou homem de Deus, essa realidade será mudada. É você. Acredite nisso. Gideão se sentiu, naquele momento, incapaz. Ele falou: como eu vou fazer? Eu sou menor. Família mais pobre, o Senhor é você. Você vai fazer e vai fazer fácil. Porque eu sou contigo. Eu estou enviando você. Ali na fonte do medo é onde começou a vitória, a virada de 300 contra 135 mil. Ali, na fonte do medo, do terror, do pavor. Do que você tem medo? Enfrenta isso. E aí começa a sua vitória. E aí começa você dar a volta por cima. Deixa esse Espírito entrar. Você é o instrumento para mudar situações. Você é o instrumento para mudar realidades. Você é o instrumento para mudar lugares. Você é o instrumento para levar luz. Você é o instrumento. Acredite nisso. Para de ouvir o diabo que você não pode, que você não é capaz, que você é pequeno, que você é de família pequena, que você é pobre, que você não tem apoio, que você não tem isso, que não tem aquilo. Você tem. Rompa com isso. Rompa. Arrebente com isso. E se levante com força no Espírito. Porque nem sempre virá pronto. É você que vai mudar. É você que vai profetizar sobre o vale da tua vida. É você que vai levantar o que está morto. É você. Se encha desse Espírito. Se encha dessa fé. E comece aqui agora, já fazer essas declarações. Eu sou luz e eu sou sal, e aonde eu entrar, não haverá trevas, trevas serão dissipadas. Eu sou sal, vai haver preservação, esse lugar não vai ser sem graça, em nome do Senhor Jesus. O que é improdutivo vai se tornar produtivo, o que não está crescendo vai crescer, o que não tem prosperado vai prosperar, em nome do Senhor Jesus. É Deus, Deus é comigo. Gideão só creu nisso, que Deus era com ele. Ele sabia que ele era o menor, ele sabia que ele era de família pobre, mas Deus disse a ele: eu serei com você, e ele creu. Então acredite que Deus é com você, em nome do Senhor Jesus. E declare, faça declarações poderosas. Eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus, Deus é comigo, Deus é comigo. E se eu sou homem de Deus, fogo do céu desça, consuma a miséria, consuma o fracasso, consuma a derrota, consuma a vergonha, consuma a humilhação. Se Deus é comigo, em nome do Senhor Jesus, a situação será revertida, em nome do Senhor Jesus. Senhor, seja com ela. Senhor, levanta, Senhor, fortalece. O Senhor é conosco, meu Deus, abençoa. Tem aqui, meu Pai, os 300 valentes. Oh, meu Deus, tem aqui homens de coragem, homens de fé, Senhor. Honra, meu Deus, Senhor, honra a fé, honra as palavras que saem da boca. Honra, Senhor, honra as palavras que saem. Altera o curso da sua vida com a tua língua. Altera para a bênção. Altera, fazendo declarações poderosas. Altera o curso da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Não deixa o diabo tomar conta da situação. Não deixa o diabo inflamar a tua vida. Altera o curso pela fé. Diga ao diabo: diabo, foi o tempo. Hoje eu sei do poder que há em mim. Hoje eu sei que Deus está em mim. Hoje eu sei do poder de Deus na minha vida. Não adianta lutar. Eu tenho a certeza, a convicção das minhas vitórias. Eu vou crescer onde ninguém tem crescido. Eu vou prosperar onde ninguém tem prosperado. Eu vou avançar onde ninguém tem avançado. Eu vou conquistar
conquistar o que ninguém tem conquistado, em nome do Senhor Jesus. Eu sou homem de Deus, Deus é comigo, em nome do Senhor Jesus. O meu negócio vai crescer, a minha empresa vai crescer, o meu ramo de atividade, a minha empresa, em nome do Senhor Jesus, eu vou crescer no que eu faço, eu serei o melhor no que eu faço, em nome do Senhor Jesus. Eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou prosperar, em nome do Senhor Jesus. Ninguém pode me parar, em nome do Senhor Jesus. Diga em nome de Jesus, diga em nome do Senhor Jesus. Deus é comigo, e se Ele é comigo, ninguém pode impedir as minhas vitórias. Ninguém chega à fonte, o vale do medo, a fonte do medo tem que se transformar no seu ponto de virada. Aquele lugar que era de trevas, de pavor, de terror, passou a se chamar a fonte de Gideão, em nome de Jesus. Que assim seja na tua vida, que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Declara com fé, declara em nome de Jesus. Se Deus é por você, o diabo não pode te vencer, os problemas não podem te vencer, a miséria não pode te vencer, a escassez não pode te vencer, em nome de Jesus. Nada pode te vencer, nada. Vai pelo Espírito, vai na fé que Deus é com você. Se levante em nome do Senhor Jesus. Alimente agora, põe combustível no teu fogo, alimente o fogo da fé, esse fogo que consome os problemas, em nome do Senhor Jesus. Honra, Senhor, a tua igreja, honra o teu povo, Senhor, honra o teu povo, Senhor. Abençoe a cada um, abra as portas, promova, prospere, abra a visão, que ela entenda que ela pode, que ela entenda, meu Deus, que é para ela uma vida extraordinária, uma vida vitoriosa, uma vida vencedora, que ela entenda, meu Deus, que o diabo não tenha mais medo sobre a vida dela, que o medo não prevaleça, em nome de Jesus. Toca, Senhor, enche de força, receba essa unção, receba esse Espírito, receba essa força sobre a tua vida. Se levante com poder, se levante com ousadia, se levante com poder. Mas não. É pelo Espírito de Deus. É Ele que te capacita. É Ele que te dá força, poder, ousadia. É Ele que te dá autoridade. Diga. Declare isso. Segura no seu coração o teu propósito, segura com você. Deus está colocando combustível hoje na tua fé. Deixa pegar fogo. Deixa pegar fogo. Mas o fogo consome os problemas. O fogo que te leva para um nível superior. Tudo é uma questão de combustível que a gente alimenta. Você viu que até a contenda para crescer precisa colocar combustível nela. A fé para crescer. O fogo da fé precisa combustível. Põe combustível. Problema nenhum vai te deter.
ninguém vai impedi-lo de atingir seus objetivos. Nada pode te vencer. Porque Deus é com você. Ele é por você. Faça parte dos valentes. Deus não quer saber teu tamanho. Não quer saber se você é de família pobre. Se você é o menor na sua casa. Deus não procura capazes. Ele procura pessoas disponíveis, que confiem nele, que se coloquem à disposição. E ele levanta. Não tem grande, não tem pequeno. Não tem muito, não tem pouco. Porque a Bíblia diz isso, seja com muito ou com poucos, o Senhor é quem dá vitória. Ele não te deu um espírito de medo. Você não é menor do que ninguém, inferior a ninguém. Se liberte dessas travas, desses bloqueios que muitas vezes te faz te sentir menor do que outros. Que te faz ter medo de falar, de se posicionar. Se liberte. Seja livre disso. Seja liberto disso. Deus tem coisas muito maiores para você. Se encha de coragem, de força. Esse projeto que está aí nas tuas mãos, Deus tem falado isso sem cessar. Isso é só o começo. É só o começo. Confie nele. Ó meu santo e poderoso Deus, eu abençoo a todos. Que nós possamos sair daqui com outro espírito, com outra fé. Que ela saia daqui revestida de poder, de autoridade. Que ela saia daqui, Senhor, com o fogo da fé ardendo, queimando, Senhor, no coração dela. Que ela saia daqui como Gideão e os 300 valentes. Cheios, meu Pai. Cheios de convicção. Porque se o Senhor é por ela, não há quem possa impedi-la de atingir os seus alvos, seus objetivos, seus sonhos. Abençoe esse projeto, Senhor. Abençoe os projetos de conquistas de cada um. Materializa, Senhor. Honra, prospere, promova, exalte. Realize realmente, Senhor, glorifica o teu nome. Através da vida de cada um. É o que eu peço, é o que eu declaro, é o que eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus. Diga: eu concordo com a oração. Diga: creio nela e tomo posse dela. Em nome de Jesus. Para Jesus, bem forte.